estamos aqui nessa noite, nós te adorando, exaltando e bendizendo o teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor é. Fala aos nossos corações de maneira clara e poderosa em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 17. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Mateus, capítulo 16, Novo Testamento, do 13 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu gostaria de ler mais uma vez o versículo 17, que diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bom, eu vou iniciar essa série de Aprendendo com a Vida do Apóstolo Pedro de uma forma muito interessante. Nós vamos conhecer um pouquinho melhor a vida do Apóstolo Pedro. Nós vamos entender melhor sobre a vida desse homem, quem ele é, a sua origem e como ele conheceu Jesus. Quem era Pedro? Antes de mais nada, nós precisamos entender que o nome de Pedro não era Pedro. O nome de Pedro era Simão. E nós vemos no Evangelho de João, só no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42, que quando Jesus encontrou com ele, mudou o nome dele. Jesus imediatamente disse que o seu nome não era mais Simão, seu nome seria Pedro. E o que significa Pedro? Rocha, pedregulho, pedra. Então Jesus mudou o nome desse homem logo no primeiro encontro. Aonde Pedro nasceu? Eu gostaria que você prestasse atenção para que você pudesse aprender com a vida desse homem. Aonde esse homem nasceu? Esse homem nasceu numa cidade chamada Betsaida, que é uma cidade pequena, perto de Cafarnaum. Cafarnaum era exatamente a cidade onde ele vivia, junto com a sua esposa e sogra. Então Pedro, ele era casado, nasceu em Betsaida e morou em Cafarnaum. Tudo perto da Galileia. Perdão, na Galileia, tudo perto do mar da Galileia. Qual era a profissão de Simão ou de Pedro? Ele era pescador, igual ao seu pai. No mar da Galileia, ele nasceu já em Betsaida, que é um local de pesca, e foi para Cafarnaum também para pescar e viver da pesca, exatamente como seu pai. Pedro, ou Simão, ele tinha um irmão. Nós também vemos isso no livro do Evangelho de João, e o seu irmão se chamava André. Na realidade, Pedro e André, eles foram primeiro discípulos de João Batista. Então esses dois homens
nos mostram que eles tinham desejo espiritual de viver com Deus. E eles já estavam vivendo, já tinham sido batizados por João Batista. Quando seu irmão André ouviu de Jesus, foi atrás de Jesus, e foi seu irmão André que apresentou a Pedro Jesus. André foi atrás de Jesus, conheceu, ouviu, e foi até o seu irmão e falou: encontrei o Messias. Então, até agora, nós já sabemos onde ele nasceu, onde ele morava, era casado, era pescador, seu nome não era Pedro, era Simão, tinha um irmão chamado André, e foi o seu irmão André que apresentou ele a Jesus. Tanto Pedro quanto André já estavam em busca espiritual, e os dois seguiam a João Batista e foram batizados por João Batista. Mas tem algo interessante sobre a vida de Pedro que eu quero falar hoje em especial, que está exatamente no versículo 17 do capítulo 16, que diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que me chama a atenção é Jesus, quem está falando aqui é Jesus, falar Simão Bar-Jonas. O que significaria Bar-Jonas? Bar é um prefixo, é uma colocação hebraica para filho. Jesus está falando assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas. Jesus, ele ressalta, ele nos mostra que Pedro, ou Simão, ele tinha um pai que se chamava Jonas. E é interessantíssimo porque Jesus, ele faz essa citação sobre o pai de um discípulo, de um apóstolo, somente com Pedro. Jesus, ele não fala de outro pai, ele não ressalta outro pai de forma nenhuma. E isso é tão sério que Jesus, ele fez isso não só uma vez, ele fez isso outra vez, num momento seríssimo. Então nós observamos que Jesus, ele ressalta a paternidade de Pedro, do pai de Pedro, ele fala sobre o seu pai em dois momentos muito importantes. O outro momento se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante, que diz assim: Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, preste atenção no detalhe: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? É interessante nós entendermos e explicarmos para a igreja que aqui Jesus fala João e em Mateus fala Jonas. A explicação teológica é que o livro de João, ele foi escrito anos depois,
e traduziu o nome Jonas para uma linguagem helenista ou grega. Então, na colocação grega, Jonas passou a se transformar em João. Isso é muito comum na tradução, porque na realidade os nomes não têm tradução. Carlos é Carlos, mas às vezes querem aproximar na língua própria. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, Carlos não é Charles, é Carl, tem o OS. É a tradução. Como Michael para Michel. Na realidade, Michael é Michael, Michel é Michel, mas é a tentativa de se aproximar linguisticamente do nome desejado. Então, na tradução, Jonas virou João. É muito interessante essa questão de nome, porque na realidade, quando você vê a Bíblia em inglês, o livro de Tiago não existe, é James, porque na realidade, quando foi traduzido do nome real do Tiago, o nome de Tiago não é Tiago, nem é James, é Jacó. Então, o nome traduzido aproxima-se de James em inglês e aproxima-se de Tiago em português. Mas são aproximações linguísticas, porque na realidade o nome não se traduz. Eu só gostaria de explicar isso para a igreja, para que não ficasse nenhuma margem de dúvida. Como se na Bíblia houvesse erros. Não existe erros. Então, o nome do pai de Pedro é Jonas. Jesus falou Bar Jonas, filho de Jonas. Na tradução linguística, aproximou-se mais de João. Feita a explicação, mas o mais interessante é que Jesus ele lembra Pedro a imagem do Pai em dois momentos muito importantes. Primeiro momento, em Mateus, quando ele fala e ele é usado pelo Espírito Santo de Deus, quem era Jesus. E agora, Jesus mais uma vez lembra a imagem do Pai de Pedro, no momento em que ele tem a última conversa como homem, Jesus já no seu corpo, mas visivelmente ainda humano, porque depois Pedro vai ver um Jesus em outra forma, 40 dias e 40 noites, depois que ele vai aos céus. Então, nesse momento, Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar, tinha acabado de ter um encontro com Pedro, e tem uma conversa com Pedro, e lembra a imagem do Pai. Meus irmãos, para Jesus lembrar a imagem do Pai de Pedro, isso significa que a imagem do pai de Pedro tinha uma grande importância para ele. Era muito marcante a imagem de Jonas para Pedro. Por isso que nesses dois momentos importantes, Jesus lembra a imagem do pai de Pedro. Jesus, meus irmãos, ele conhecia, diz o texto bíblico, a natureza humana. Jesus, em muitos textos, e às vezes ele é até mal interpretado, porque ao conhecer a natureza humana, ele já respondia porque ele conhecia do que o homem era capaz. O homem e as suas mazelas, os seus comportamentos. Jesus, ele conhecia a vida de Jonas, do pai de Pedro. E nesses momentos marcantes, Jesus sabia que a imagem do pai de Pedro iria ser marcante para Pedro. Na realidade, Jesus ele sabe e sabia da importância da imagem paterna para Pedro, quanto para mim, quanto para você. A imagem dos pais tem uma representatividade muito grande. E nesse mês de novembro, que nós estamos falando para toda a igreja, para homens, para as mulheres, para os jovens,
Nós sabemos, todos nós, homens, mulheres, jovens, a importância dos nossos pais para a nossa vida. E é interessante que Jesus, ele só traz a memória, ele só traz a realidade para Pedro, para mais ninguém. Então Jesus tinha algo em especial que marcaria a memória emotiva, emocional de Pedro, que associava o seu pai. E essa imagem não poderia ser ruim, porque uma coisa que Jesus não era masoquista. Jesus não ia trazer a memória, não ia trazer a lembrança do pai de Pedro, se o pai de Pedro não tivesse sido para ele um bom referencial. Jesus não ia ficar lembrando para Pedro uma imagem de um pai ruim. E principalmente em dois momentos importantes, na conversa seríssima que Jesus teve com Pedro, depois de ele ter traído Jesus, de ter negado Jesus ele vai ao encontro de Pedro, na mesma pesca que ele tinha encontrado com Pedro pela primeira vez, ele encontra com Pedro. Quando você lê o texto, Pedro ele tem vergonha de se encontrar com Jesus agora, porque tinha negado a ele, e ele tinha dito que não ia negar. Jesus, nas três perguntas, ele traz a imagem do pai dele, Pedro, filho de João. É uma associação de palavras e de lembrança muito forte e que traz com certeza, nós podemos afirmar, e com certeza, que a imagem do pai de Pedro era uma imagem de um homem, uma paternidade positiva. Nós até vemos essa positividade, porque Pedro, ele se transformou em pescador por causa do seu pai. Bar Jonas, filho de Jonas, ou João, era pescador. Então preste atenção, André, seu irmão, era pescador, Pedro era pescador, iguais a seu pai. Nós aprendemos que, preste atenção no que eu vou falar, ou nós nos transformamos pessoas bem parecidas com os nossos pais, ou nós nos transformamos em pessoas completamente avessas aos nossos pais. Isso é tão interessante que o nosso cérebro ele é moldado pelos comportamentos dos nossos pais. Não significa que vai determinar a nossa vida, mas os comportamentos, os gostos e tudo aquilo que nós absorvemos dos nossos pais moldam o nosso comportamento cerebral. Por isso, quando os nossos pais, sendo referência, preste atenção, boa ou ruim, marcam a nossa vida, e nós podemos nos assemelhar com os nossos pais, positivamente ou negativamente. Quando nossos pais nos marcam negativamente, nós temos a tendência de rejeitar, de não querer ser igual. Muitas vezes nós falamos que não queremos, falamos que nós não concordamos, falamos que é inaceitável, mas muitas vezes nós nos transformamos em pessoas iguais à figura que nós rejeitamos. Ou seja, muitas pessoas se transformam na mesma pessoa que os pais se transformaram. Transformam em alcoólatras, prostitutos, falsos, arrogantes. Mesmo quando jovem, ou até mesmo agora, rejeitando os pais, esse comportamento, porque ele causou mal, mas muitas vezes as pessoas repercutem os mesmos comportamentos. Por isso a palavra, logo agora, você que não é casado, olhe para o menino, para a menina que você está namorando, que você está desejando casar, e olhe como ele fala dos pais, e veja se ele não está se transformando na mesma pessoa que os seus pais ou sua mãe é. Porque os pais determinam o nosso comportamento. Ou nós vamos ter a aversão do comportamento egoísta dos nossos pais,
ou nós vamos nos transformar em pessoas iguais aos nossos pais? Os pais têm uma determinação forte na nossa vida. Aliás, as dores na alma mais comprometedoras são as dores causadas pelos pais. Os pais deixam marcas que são difíceis de serem curadas somente através do Evangelho. Os pais determinam uma marca positiva ou negativa que é muito difícil serem transformados. E muitas vezes são comportamentos inconscientes. Fala igual, age igual, come igual a tudo aquilo que rejeitou dos pais. Os pais têm uma responsabilidade tremenda, tanto o homem quanto a mulher, na história dos seus filhos. É muita responsabilidade em 2020 ser pai ou ser mãe. O que acontece quando há falha desse modelo, quando há falha dessa marca? Nós somos uma fábrica de criar homens e mulheres doentes. Homens e mulheres que falseiam no caráter, que falseiam na vida, que fracassam na vida. E hoje, com o tal politicamente correto, os que fracassam na vida, eles estão sendo enaltecidos, com nada a ver. Quando os pais falham, os filhos repercutem este fracasso na sua vida. E graças a Deus, isso não é definitivo. Porque o jovem pode transformar sua vida no Senhor. Mas todos nós que somos pais precisamos entender da nossa responsabilidade de deixarmos marcas positivas na nossa descendência. Os nossos filhos são nossa descendência. Nossos filhos não são descendências do mundo. São descendências de Deus. Deus confia a nós a responsabilidade de sermos modelos para os nossos filhos. A fé que eles vão ter, o Deus que eles vão servir, por um grande período, por um enorme período, vai ser o seu Deus. E da forma com que você serve a Deus, vai determinar, vai marcar positivamente ou negativamente a forma com que você vai deixar o legado, como os seus filhos vão servir a Deus. E eu, desde muito novo na igreja, vindo de uma família de divorciados, uma casa que encontrou o divórcio, a separação, que politicamente correto, como sempre falei, desde o meu início do ministério, querem mostrar que o divórcio é algo fácil, não é algo fácil nem para o casal, e ainda é pior ainda para os filhos, que veem uma casa destroçada e hoje querem pintar um quadro que não existe. Emocionalmente, é uma ferida terrível, uma casa divorciada. Aliás, todo o movimento, a atitude disfuncional de família causa consequências sérias nos filhos. Não adianta pintar com Freud, com Jung, com tudo que se coloca, as consequências na carne, na alma, são terríveis de uma família disfuncional.
uma família que não funciona dentro dos padrões bíblicos de Deus. Os filhos, eles sofrem insegurança, medo e repercutem o fracasso, principalmente, meu irmão e minha irmã, quando você não ensina para o seu filho servir a Deus e viver para Deus. Por muito tempo, como já falei, ele vai servir a Deus e vai ver o Deus que é o seu Deus. Que assim seja. Que ele sirva o seu Deus, que assim seja. Que seja desta forma. Que seja o Deus do teu pai e da tua mãe. Nenhum problema. Mas a semente do evangelho tem que estar dentro dele. Eu hoje, em 2020, tendo que compreender a cada instante o movimento da igreja em relação ao mundo, porque o mundo, o mundo tomou uma força dentro de muitas igrejas, graças a Deus, não dentro do Ministério Rafah. E a força do pai, da mãe, a força do lar, a força da família, ela está sendo não mais minada, ela está sendo destroçada e moída com farofa. Somente, meu irmão, preste atenção que eu vou falar com você. Somente um homem e uma mulher que tem a convicção de quem é Deus vai deixar uma marca na vida do seu filho, a ponto de Jesus falar e lembrar a você como lembrou a marca que Bar Jonas deixou para Pedro. Pedro, lembra do teu pai. Pedro, filho de João. Jesus trouxe à memória a imagem de João, ou de Jonas, seu pai. Se você não deixar marcas a ponto de Jesus lembrar das marcas que você deixou na vida dos seus filhos, na sua casa, meu irmão, você está entrando numa rota, num caminho muito perigoso. E eu vou dar um nome para essa rota e para esse caminho. Eu vou dar um nome para essa rota e para esse caminho. Arrogância. Hoje, por todo o conhecimento, por toda a facilidade, é enaltecido ser, ter, eu, meu, eu posso, eu não concordo, eu sou, eu quero. Arrogância. Você, se não deixar marcas de servir a Deus na vida do seu filho, por arrogância, você corre riscos enormes. Riscos esses que eu não quero deixar para os meus filhos. Por um motivo. Deus, quem confiou ele a mim. Tarcísio, Augusto e Leonardo. Deus confiou eles a mim. E a dona Marta. E eles não pediram para nascer. Então eu tenho a convicção clara que se eu deixar a marca na vida dos meus filhos de Deus, eles serão homens segundo o coração de Deus. E Jesus vai lembrá-los sempre que for necessário. Leonardo, filho de Carlos e Marta, você me ama. O Senhor vai poder contar, trazer à memória quem eu sou. Exatamente como Jesus fez com Pedro. E não tenho dúvida nenhuma que Jesus usou Pedro
e seu pai, e essa relação, para que eu e você entendêssemos hoje, que hoje mais do que nunca, nosso modelo tem que ser determinante para os nossos filhos, para a nossa família. Se não for dessa maneira, as consequências serão terríveis. Se não vivemos o Evangelho dentro da sua plenitude, como quanto pais responsáveis dos nossos filhos, vai ser desastroso. Os irmãos sabem, graças a Deus, eu estou já na tese final do doutorado, peguei uma mentora excepcional, tenho conversado com ela, hoje mesmo nós estávamos conversando, me mandou e-mail, graças a Deus, e me aprofundei sobre aconselhamento a níveis mais profundos, para que eu pudesse ser um instrumento de Deus, primeiramente, para minha família e para minha vida. Não adianta aconselhar o mundo inteiro, salvar o mundo inteiro e perder a minha própria vida e a da minha família. E quero ressaltar a vocês nesse momento, a figura dos pais está sendo atacada exatamente porque o diabo sabe que quando o pastor quebra, o rebanho fica perdido. O diabo sabe que se acabar com a imagem, com a responsabilidade dos pais, os filhos vão ter outras influências mais fortes. Eu quero dizer para você nesta noite, pai, mãe, você que cuida do seu filho sozinho, sua avó, eu não sei quem é a figura principal. Você é responsável para deixar marcas na vida do seu filho. É você quem tem que deixar a marca do evangelho, do caráter, de servir a Deus na vida dos seus filhos, para que eles possam, depois que você passar, depois que você morrer, ser lembrado por Jesus e do testemunho que você deixou na vida desses seus descendentes. Nos meus estudos de psicologia, eu vi claramente o ataque, desde Freud a todos os líderes, mentores e teóricos, à figura paterna, a figura do homem, a figura da mulher, a figura da autoridade, querendo dizer o tempo todo que nós não temos autoridade, mas a Bíblia diz que eu sou a autoridade sobre a minha casa. E nenhum homem, nenhuma teoria, nenhum outro pode quebrar o que a Bíblia diz. Eu sou o pastor da minha casa. Mais ainda, homens, chamo vocês à responsabilidade. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, aquele que ama as ovelhas, aqueles que tira o carrapato, que tira a lã, aquele que fala. Não é o macho. Nós vemos uma campanha contra o macho e eu estou dentro dessa campanha, porque o macho ele é aquele teimoso, ele é o boçal que vê a mulher como um objeto, que ele vê a relação com sua família e mesmo em todas as dificuldades não se comunica porque ele é o macho, ele não fala nada, ele é o macho. O macho, ele pode tudo. O macho, agora em novembro, ele não faz exame de próstata, perdoe a igreja e os ouvintes, mas eu quero dizer que eu faço meus exames há anos e falo com a igreja, mas o macho não faz exame de próstata, isso não é coisa para homem. Ele não se cuida. O macho não vai a médico, porque médico não é coisa para homem. O macho tem que ser agressivo. Ele não se compadece com os frágeis, os necessitados. O macho não se comunica com a esposa. O macho vai para a igreja na hora que quer e é contra a mulher que serve a Deus porque ele é macho. Completamente fora do padrão bíblico. A Bíblia nos coloca na posição duríssima de líderes. Líder é aquele que ouve, aquele que compartilha, aquele que busca saídas, aquele que não coloca dedo na cara de ninguém, aquele que não usa sua mulher e nem olha para nenhuma mulher como objeto, mas olha sua mulher como companheira, amiga, inseparável. Aquele que se comunica com seus filhos e que reconhece os seus erros e acertos. Mesmo que a psicologia e a sociedade queira
destruir a imagem bíblica e querer associar a liderança de Deus dos homens com um macho boçal ridículo, não é essa forma que Deus tem me chamado, nem você, homem de Deus. A Bíblia diz para que homens levantem mãos santas, e a santidade significa simplicidade, santidade significa servir, santidade significa amar, santidade significa sentar no último banco para que possa ser chamado quando for necessário. Homens com mãos santas é o que o Ministério Rafá precisa, é o que a igreja precisa. Homens e mulheres que deixam marcas na vida dos seus filhos é o que o Ministério Rafá precisa, é o que a nossa sociedade precisa. A nossa igreja não precisa ver mais uma igreja rica, poderosa e que oprime dentro de uma visão religiosa, de um religiosismo barato. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, seus vizinhos precisam ver uma igreja que vivencia o evangelho e deixam marcas tão profundas na alma, na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa sociedade, que o Senhor Jesus pode trazer à memória a nossa vida, porque a nossa vida deixa marcas. Pedro tinha uma marca profunda de seu pai, a ponto de Jesus lembrar o seu pai, Bar-Jonas, filho de Jonas, trazendo à memória o legado de seu pai, para que Pedro pudesse se aprumar. É exatamente do que Jesus precisa nessa noite. Eu sei que os tempos ficarão cada vez mais difíceis, onde nós não veremos mais homens e mulheres deixando marcas do evangelho nessa terra e muito menos na sua família. Mas eu creio que ainda nesta noite o Espírito Santo de Deus está chamando você e a mim a sermos pessoas como Bar-Jonas, que Jesus pode chamar a nossa existência depois que nós passarmos, porque deixamos marcas na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, onde quer que estejamos. Vamos ficar de pé essa noite, Ministério Rafá. E eu quero terminar com você de pé nessa noite, falando para você, filha. Talvez os seus pais não deixaram marcas positivas na sua vida e você tem sofrido, lutado até hoje. Mas se eles não foram positivos, isso não define a sua vida. Hoje, o Espírito Santo de Deus pode lhe mostrar um modelo de pessoa que você pode se transformar para que você possa constituir a família que Deus tem para a sua vida. Aqui está o manual. A Bíblia é o manual. Jovem, solteiro, para que você possa construir a sua vida de forma diferente. Perdoando os seus pais que erraram com você, mas tome cuidado para que você não se torne tudo aquilo de ruim que eles foram para você. Para que você não perpetue as maldições que os seus pais deixaram na sua vida. Que vocês escrevam uma nova história em nome de Jesus. Hoje, nós entendemos um pouquinho sobre a marca do pai de Pedro e como é importante nós deixarmos marcas na vida dos nossos filhos. Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma noite na presença do Senhor. Abra sua cabeça que eu quero te abençoar nessa noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo como ministro e sacerdote do Senhor. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz...